Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Marcos capítulo 6, o verso de número 45 em diante. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor. Como já disse aqui, Senhor, ora ao Senhor. Nós não podemos mensurar, saber quando o Senhor virá, mas nós cremos que o Senhor virá. E o nosso desejo, Senhor, é que o Senhor venha em breve, venha logo, venha nos buscar, venha resgatar o teu povo, a tua igreja, nos redimir, Senhor, nos transformar por completo. Tudo aquilo que é corruptível, Senhor, se revestir de incorruptibilidade, como diz a tua palavra. Aquilo que é mortal, Senhor, se revestir de imortalidade, onde não haverá mais doenças, dores, não haverá mais medo, Senhor, o dia em que o Senhor voltar para buscar a tua igreja. E até lá, Senhor, nós estaremos sustentados pela tua palavra, fortalecidos na tua palavra, e nós pedimos, Senhor, dá-nos uma palavra de fortalecimento para a glória do teu nome, para suportarmos, Senhor, e avançarmos, andarmos mais uma milha até que o Senhor venha, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Nós estamos, cientes e passando todos por um sofrimento, por um período de bastante dificuldade. Estamos agora chegando à metade do ano de 2020, mês de junho, metade do ano, um ano muito atípico, um ano muito conturbado, um ano que desde março, especialmente para nós brasileiros, a partir de março, se tornou bastante difícil, turbulento, porém, um ano que nós carregamos uma palavra do Senhor, e a palavra é usufruto. E é importante que se diga, muitos irmãos sabem disso, mas é importante pontuar que isto não é uma palavra especialmente para o ano, isto é uma palavra para a vida, é uma promessa de vida para aqueles que estão em Cristo. O que nós estamos fazendo neste ano de 2020, utilizando o tema usufruto, é apenas fortalecendo no teu coração uma promessa eterna. Isaías 1:39 diz: se vocês se dispuserem a obedecer e a me servir, vocês comerão, diz o Senhor, os melhores frutos desta terra. Jesus em João 4 disse: eu os enviei para que vocês usufruam do trabalho que outros
promoveram, eles plantaram e vocês vão colher. Vocês estão nesta terra, ergam os olhos, a cabeça de vocês e vejam, os campos estão brancos. Nós não apenas colhemos aquilo que plantamos, mas nós também colhemos aquilo que não plantamos. Outros plantaram o que nós estamos colhendo. A palavra de usufruto não é apenas um tema de um ano da igreja CI, aonde nós temos uma palavra motivacional, é uma promessa de vida. Usufruir, comer os melhores frutos desta terra. A pergunta é: como colher frutos num deserto? Como desfrutar de paz num ambiente conturbado? Como desfrutar de paz em dias, utilizando a linguagem bíblica que nós acabamos de ler, a experiência dos discípulos com Cristo no mar da Galileia, num dia muito ruim, de ventos contrários? Como desfrutar de paz no meio de um vendaval? E esta é a realidade que nós estamos atravessando. Nós estamos atravessando dias de vendaval, e esse texto veio muito forte no meu coração, porque ele me fez lembrar do início do nosso ano. No início do ano, janeiro, fevereiro, nós estávamos com uma perspectiva, com uma esperança, a economia estava aquecida, os planos eram os melhores, os prognósticos de um crescimento econômico, de uma expansão de empregos. Nós víamos o ministro da economia falando, o presidente falando, os governadores falando, o mundo numa crescente, quando de repente veio a Covid. E me fez lembrar os discípulos, porque a palavra do Senhor fala que antes desse vendaval, os discípulos haviam experimentado uma multiplicação extraordinária de pães e peixes. Jesus havia multiplicado os pães e os peixes, e eles não haviam entendido, eles estavam com o coração endurecido, porque eles não haviam percebido a grandiosidade, eles ainda estavam discernindo, mas usufruindo de uma grande multiplicação. Havia neles um desejo, havia neles uma esperança de que aquilo se tornaria ainda mais evidente. Eles não imaginavam, eles não haviam planejado, eles não queriam passar pelo vendaval, eles queriam ficar na multiplicação, eles queriam ficar com os pães e os peixes, e o ambiente festivo, alegre que havia se formado. E Jesus diz a eles assim: depois que todos se fartarem, depois que todos comerem, ajuntem os pedaços que sobraram, para que não haja desperdício. Um dos maiores ensinos de Cristo que nós, na maioria das vezes, desprezamos, é o ensino de não desperdiçar em tempos de fartura. Se você olhar para Cristo, você vai ver que Jesus ensinou a não sermos avarentos, Jesus ensinou a não sermos acumuladores, mas Jesus também ensinou a não sermos dissolutos, licenciosos, homens e mulheres que desperdiçam aquilo que o Senhor tem dado. Essa crise que nós estamos passando, eu aprendi esse valor, eu aprendi esse princípio sofrendo na pele, porque houve um tempo da minha vida que eu enfrentei uma grave crise existencial, econômica, psicológica, sentimental, tudo junto, sabe quando tudo fecha e tudo acontece junto? Eu enfrentei uma crise assim na minha vida, e no meio da crise, eu estava completamente sem reservas, apesar de antes da crise ter tido muito. E isso aconteceu porque eu não aprendi esse valor, eu não sabia, eu não levei em consideração este valor de, nos tempos de fartura, não desperdiçar o que o Senhor tem dado, usufruir sem desperdício.
usufruir, mas se preparar. Não se trata de ser pessimista, não se trata de esperar o pior, mas de estar preparado caso ele aconteça. E talvez essa crise tenha pegado muitos de nós exatamente nessa circunstância. Um prognóstico, a coisa começou a melhorar, nós começamos a usufruir, porém sem o entendimento que há tempo e propósito para todas as coisas e o dia mau pode surgir. A esperança que eu posso te dar é que Jesus, ele não multiplicou pães e peixes apenas uma vez, ele multiplicou duas. Isso significa que talvez alguns de nós aqui estejamos aprendendo agora a necessidade e a importância de aprender a ajuntar as coisas para que não haja desperdício, porque dias de vendaval, eles acontecem, dias de crise, eles acontecem. Talvez agora você esteja passando, como eu passei há um tempo atrás, uma crise, olha, e você vê que não tem reservas, porém o Senhor ainda assim vai te ajudar, e haverá uma segunda oportunidade, uma grande multiplicação para você usufruir e aprender a cuidar e não desperdiçar, porque dias de vendaval eles podem surgir. Os discípulos haviam juntado 12 cestos, e com certeza eles iriam fazer a diferença nesses dias e nesse momento de dificuldade que eles iriam passar. Mas a pergunta ainda é: como desfrutar de paz no meio de um vendaval? Eu ainda vou além: como desfrutar de paz? Ou como compreender o vendaval, a crise, quando é o próprio Senhor que te coloca nela? Porque a palavra vai dizer que Jesus insistiu com eles, e o termo original é forçar, é usar de força, de ameaça. Jesus praticamente empurrou eles para dentro do barco. Jesus insistiu com eles para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele ficava para despedir a multidão. Foi Jesus quem insistiu para que eles entrassem no barco e eles enfrentassem aquela crise. A pergunta é: como compreender essas coisas, como discernir isto? O texto não diz, mas a razão pela qual o Senhor insistiu é óbvia. Ali naquele barco e no meio dos apóstolos haviam muitos pescadores, e se tem uma coisa que pescador entende, é de tempo, é de maré. Eu já estive em dias na praia de sol maravilhoso, sabe aquele dia perfeito, o mar calmo, e ouvi de pescador: olha, não vão para o fundo do mar porque vai virar o tempo. Como assim vai virar? Olha que sol maravilhoso. Não, tem um ventinho batendo aí de nordeste, de sudeste, de cocoroeste, vai virar. E fato, vira. E eu imagino que Pedro, experiente, Tiago e João, experientes, tinham essa certeza: Senhor, como o Senhor quer que a gente vá? O tempo não está bom, o tempo vai virar, o mar vai ficar agitado, o vento vai bater contrário, não está favorável nós entrarmos. E Jesus insistia com eles, e a resposta é que por mais que a gente entenda todas as coisas, por mais que a gente compreenda muitas coisas, diante do Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Aquilo que nós julgamos entender, foi Ele quem criou. E se Ele está nos dando uma direção e uma ordem, ainda que a gente saiba que vem uma tribulação, ainda que a gente tenha essa convicção: eu vou atravessar um tempo de dificuldade, o que nos sustenta e que nos garante não é a calmaria do mar, mas é a palavra do Senhor. Se o Senhor nos enviou, nós vamos, e nós atravessaremos apesar das tempestades. Tem momentos da nossa vida que a gente sabe que a gente vai passar por dificuldades. Senhor, vamos esperar a calmaria, vamos esperar o melhor momento, vamos esperar a melhor situação, vamos esperar a coisa ficar mais favorável. Não, o Senhor está enviando agora, então vai enfrentar chuva, vai enfrentar tempestade, vai ter ventos contrários, vai ter momentos onde você vai se sentir sozinho, mas você tem a minha palavra, e pela minha palavra você será sustentado, será guardado, será guardada. Então vai.
E muitas vezes o Senhor insiste, o Senhor empurra, o Senhor usa da força. Porque o que tem que prevalecer é o propósito do Senhor. O Senhor tem um propósito. Existe algo para nós experimentarmos para além dessa travessia. Para depois desse tempo de Covid, para depois desse tempo de turbulência, de problemas, o Senhor, Ele ainda é o nosso Deus e está no controle de todas as coisas. Eu ainda faço uma pergunta a mais. Já não bastasse saber que nós vamos enfrentar, já não bastasse saber que essa tribulação que nós estamos enfrentando, nós já sabíamos e o Senhor forçou nós a entrarmos nela, o que dizer quando o Senhor pode nos tirar dela imediatamente e ainda assim permite que a gente fique mais tempo nela? Porque é o que o texto vai dizer. Ao anoitecer, Jesus estava no monte orando sozinho, e ele via os discípulos, e ele percebia que o vento era contrário, que eles estavam remando, fazendo um esforço tremendo. Ao anoitecer Jesus viu, mas o texto vai dizer que foi alta madrugada quando ele chegou. Então Jesus viu no início das dores. Poderia ou não poderia intervir? Poderia ou não poderia acabar com o problema rapidamente? Poderia ou não poderia pôr fim de uma vez? Para que deixar remando contra a maré? Para que deixar sofrendo os ventos contrários? Era início da noite, aqueles discípulos iriam atravessar alta madrugada, é a quarta vigília da noite, em torno de 3 horas da manhã. Entre 3 e 6 horas da manhã, foi quando Jesus foi até eles. Eles estavam no meio do mar, no meio da tempestade, no olho do problema. A gente só consegue entender isso se nós nos colocarmos no lugar dos discípulos. O porquê que Jesus permitiu eles ficarem mais tempo sofrendo, sendo que Jesus já havia visto desde o início. E a resposta é que quando nós estamos em situações de dificuldades, mas unidos, nós desenvolvemos empatia, nós desenvolvemos cumplicidade, nós desenvolvemos intercessão, nós desenvolvemos estratégias, e grande parte dos sofrimentos que nós estamos enfrentando, e o Senhor está vendo, mas ainda não agiu poderosamente, podendo agir, e vai agir, é porque em nós ainda precisa levantar-se um espírito de unidade. Porque é um fato que as crises unificam, é um fato que quando há intempéries, problemas, tragédias, o ser humano, ele se aproxima, ele se abraça, ele se envolve, e isso é um princípio do reino de Deus que deve ser manifestado especialmente na igreja. Mais do que nunca é tempo de nós nos unirmos, mais do que nunca é tempo de nós nos ajuntarmos, mais do que nunca é tempo de nós colocarmos em prática o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando as coisas são possíveis, o Senhor tem um ensino, para as coisas que são impossíveis, o Senhor tem poder. E agora nós ainda estamos no momento onde é possível nós lutarmos juntos. O que nós vamos fazer agora? Vamos pular do barco? É tempo de crise, é tempo de dificuldade, é tempo de ventos contrários,
Mas nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo na terra, nós somos os chamados por Deus, nós somos aqueles que carregam o ensino do Senhor e a palavra do Senhor. Nós estamos aqui porque foi o Senhor quem mandou, nós estamos aqui, o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele sabe que o vento é contrário, Ele está nos vendo. Davi no Salmo 139 disse: ainda quando eu era um embrião, os teus olhos já me viam. Hebreus 4 vai dizer: nada está escondido aos olhos de Deus, tudo está exposto e revelado, descoberto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O Senhor vê todas as coisas, o Senhor vê o nosso levantar, o Senhor vê o nosso deitar, o Senhor vê o agora, o Senhor vê o porvir, o Senhor já viu todas as coisas, Ele já contemplou todas as coisas, Ele está olhando. A Bíblia diz que Ele se inclina para contemplar, Ele está olhando todas as coisas. O nosso barco não vai para o fundo, nós não vamos perecer, é crise, é vento contrário, mas nesse momento, se o autor da vida ainda não chegou, vamos nos esforçar para preservar a vida que Ele nos deu, em unidade. Não dá para pular do barco, não dá para cruzar os braços, é hora de uns remarem, outros ajustarem a vela, outros vigiarem a proa, alguns tirarem a água que está fazendo no barco, alguém cuidar do leme, mas todos dentro do barco trabalhando em unidade, porque as crises, elas nos aproximam. Nos últimos dias, os homens serão muito avarentos, muito arrogantes, muito perversos, e nós estamos vendo perversidade, coisas acontecendo. Mas existe uma igreja respondendo a tudo isso, manifestando a glória e o amor de Deus na terra, para salvar o maior número possível de pessoas. E isso se faz quando a gente entende que a gente está dentro de um barco, e esse barco precisa chegar do outro lado. Mas sobre todas as coisas, entenda, o Senhor está nos vendo. Os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Ele é aquele que enxerga todas as coisas, e Ele chegará. Aquilo que é possível, Ele tem um ensino, e aquilo que é impossível, Ele tem poder. Quando eles já estavam numa circunstância de incapacidade, diz a Bíblia que Jesus vem andando por cima das águas, acima de todos os problemas e adversidades, vem Cristo em glória, em poder, em força, agindo de maneira sobrenatural. Diz a Bíblia que eles olharam e viram e pensaram que era um fantasma e se apavoraram e ficaram aterrorizados, e Jesus disse assim: coragem, sou eu. Esses são dias onde o Senhor vai encorajar a igreja para fazer coisas extraordinárias. A Josué ele disse assim: não te mandei eu? Então somente ser corajoso e forte, não temas nem te espante, porque eu sou o Senhor, que estou contigo por onde quer que tu andares. O Deus que encoraja o seu povo, o Deus que fortalece o seu povo. O texto que nós lemos não diz, mas lá em João, mostra que Pedro andou sobre as águas nesse dia. Se és tu, mestre, me mande ir até o Senhor. E Jesus disse: venha. Nós faremos coisas extraordinárias se os nossos olhos estiverem no autor e consumador da nossa fé. Os olhos dele estão sobre nós, mas os nossos também devem fitar nele. Nós vamos perceber que nesses dias, de repente, o Senhor vai se manifestar. Nós vamos perceber que nesses dias, de repente, algo poderoso vai acontecer, e nós veremos que é o Senhor. A terra vai se aterrorizar, as pessoas ficarão pasmas, atônitas, mas nós saberemos que é o Senhor de toda a glória que está se manifestando, e vai entrar no nosso barco e vai acalmar essa tempestade em nome de Jesus. Até lá, unidade, cumplicidade, até lá, fé, até lá, fazendo aquilo que já nos foi determinado fazer, insistindo naquilo que o Senhor insistiu que nós fizéssemos, e Ele vai se manifestar com grande glória. Nós não ficaremos
na beira do caminho. Uma das razões que o Senhor colocou esse texto no meu coração é porque esse texto diz que eles estavam no meio do mar. Nós estamos no meio do ano. Nós estamos exatamente no meio. E agora é hora de decidir se o copo está meio cheio, se está meio vazio. O meio do caminho é momento de ajuste. O meio do caminho é momento de restauração. Porque o meio do caminho nós já sofremos algumas coisas. Quando nós temos uma palavra do Senhor e a gente sai de um ponto para ir a outro, no meio da caminhada, muitos desistem. É no meio da caminhada que muitos desanimam, porque o meio do caminho é momento de renovação, de fortalecimento. E existem algumas coisas que nós precisamos nos lembrar no meio do caminho para que a gente chegue no nosso destino. O meio do caminho é um lugar que não vale mais a pena voltar atrás. Porque a distância para você voltar atrás e a distância para você chegar onde o Senhor determinou é a mesma. Então você chegou até aqui, vai chegar agora, vai desistir? Você já sofreu tantas coisas. Ebenezer é o Senhor, a pedra de ajuda. Até aqui te ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor já fez grandes milagres. Até aqui a tua vida já tem sido um alvo de graça. A tua vida tem sido um alvo de bênçãos. Até aqui o Senhor tem sido fiel. Você acha que a partir daqui o Senhor vai te abandonar? Então o meio do caminho, o meio do ano é momento de nós reforçarmos princípios, valores e verdades que nós temos como âncora da nossa alma. E o primeiro deles é a confiança no amor de Deus por nós. Porque na beira do caminho tem gente que começa a se perguntar: será que Deus me ama? Eu estava lá na multiplicação, eu estava lá usufruindo, eu estava lá, eram os primeiros dias da conversão, milagre de Deus, coisas acontecendo, restaurando a minha casa, restaurando a minha família, vivendo um tempo de abundância. Aí de repente o Senhor me manda para uma missão que só eu não consigo entender. Eu acho que Deus não me ama mais, eu acho que agora eu vou começar a pagar os meus pecados. Não, os teus pecados já foram pagos por Cristo na cruz do Calvário. Então não tem mão de Deus pesando, tem poder de Deus se aperfeiçoando em nós. E para nós chegarmos no final, é importante que agora no meio do caminho a gente entenda que o amor de Deus é conosco. 1 João 4,8 vai dizer que o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. No meio do caminho, o diabo tem tentado nos apavorar. Tem gente aterrorizada dentro de casa. Medo. Não. Se o Senhor é por nós, quem será? Contra. Quem será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem inferno, nem demônios, nem anjos, nem nada, nem Covid será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por isso nós temos que nos lembrar: o Senhor ama o seu povo, ama a sua vida, é com você e vai com você até o fim. É importante no meio do caminho lembrar-se de que o amor de Deus é com você. Uma outra coisa importante para fazer no meio do caminho é ignorar as desavenças e perdoar as ofensas. Para chegar aonde nós devemos chegar, é muito importante que no meio da caminhada, porque fatalmente, se você já chegou até aqui, você teve que engolir alguns sapos. Já houve desavenças e já teve ofensa. E na beira do caminho é importante limpar o coração.
Porque se um coração estiver corrompido, se um coração estiver sujo, se um coração estiver endurecido, Deus não trabalhará, porque o Senhor só trabalha num coração. Sobre todas as coisas guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Até a metade da vida você já dependeu do coração, para o final dela, para daqui para até o final, você ainda depende do teu coração. O teu coração precisa estar limpo, e para o coração estar limpo, é hora de ignorar ofensas, ignorar desavenças, olhar para o alvo, olhar para frente. É por isso que Jesus disse: se alguém lhe ferir a face direita, ofereça também a outra face. Se alguém lhe tirar uma túnica, dê também a capa. Se alguém lhe forçar a andar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede emprestado, não volte as costas para quem lhe deseja pedir alguma coisa. Ou seja, Jesus estava dizendo: mantenha o teu foco, mantenha-se capaz de ser alguém cujas ofensas, as desavenças não te desequilibrem, não tirem você do caminho. Uma outra coisa que nós precisamos nos lembrar nesses dias, no meio do caminho, você precisa se lembrar de algo: que você tem uma aliança com Deus, e que a aliança que você tem com Deus, o nosso Deus jamais quebrará. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não nega a si mesmo. Foi Ele quem fez uma aliança conosco, e você precisa se lembrar disso. Deus de alianças é o nosso Senhor. Ele tem um pacto com você, e é por causa da fidelidade dele que nós chegaremos. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, 75 anos de idade, e faz uma aliança com ele: sai da tua terra, do meio dos teus parentelas, da casa do teu pai, vai para o lugar onde eu te mostrarei. Eu serei contigo, te abençoarei, tu serás uma bênção, multiplicarei as tuas descendências, a tua descendência. Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 17, Abraão está com 99 anos. Abraão viveu 175 anos. Abraão estava no meio do caminho. Isaac ainda não havia nascido. E Deus, em Gênesis capítulo 17, vem e renova e fortalece a aliança que ele tinha com Abraão, dizendo: eu sou contigo, eu sou com a tua casa, eu te farei multiplicar sobre a terra, eu te abençoarei. A aliança e o pacto que eu fiz contigo lá em Ur dos Caldeus, quando tu saiu da tua casa, eu estou reforçando ela aqui na metade do teu caminho, para que você saiba que eu sou contigo e eu jamais te abandonarei. Hoje o Senhor está renovando alianças com muitos de nós aqui, entendendo que Ele nos trouxe até aqui, Ele nos levará até o fim. É importante que você guarde isso na metade do caminho, porque você fez plano em janeiro, você fez uma oração em janeiro, você fez um pacto com Deus, você fez um voto com Deus, e você pensa o quê? Que Deus não fez com você? Porque veio o Covid, porque veio dificuldade, porque o ano parece que tem gente querendo esquecer o ano. Eu não quero esquecer o ano, eu vou usufruir de tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim e para minha família nesse ano, porque Ele é fiel, foi Ele que prometeu. Uma outra coisa que precisa ser reforçado na beira do caminho: o valor da palavra. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. A palavra limpa o coração, a palavra fortalece o indivíduo, a palavra nos conduz ao lugar que o Senhor tem preparado para nós. É a palavra do Senhor que nos garante, é a palavra do Senhor que nos sustenta, é pela palavra. Jesus mandou aqueles apóstolos, discípulos, irem adiante dele, e prometeu a eles que se encontraria. Veio o vento contrário, eles talvez eles jamais imaginariam que Jesus iria, no mínimo eles estavam pensando: Ele vai nos deixar aqui abandonados no meio do caminho, e vai chegar lá no final, Ele vai dar a volta pelo mar,
pelas margens e vai nos esperar lá em Betsaida. Espertão esse Jesus, né? Mandou a gente para a tempestade e veio e foi pela terra. Talvez foi isso que eles pensaram, talvez foi isso que passou pela cabeça deles. Não falaram, mas às vezes a gente pensa, não. Ele se encontrou com eles no meio da tempestade, no meio da tribulação, quando as forças já estavam indo embora. Não é o que diz a palavra? Quando as minhas forças já estavam indo embora, o Senhor me auxiliou. O Senhor chegou a mim. O Senhor renovou a sua aliança. O Senhor renovou o seu propósito comigo. O Senhor me fortaleceu. Eu quero declarar em nome de Jesus, esse mês de junho é um mês onde o Senhor vai te renovar espiritualmente, onde o Senhor vai renovar as tuas forças, onde o Senhor vai renovar a tua casa, onde o Senhor vai renovar o teu propósito, onde o Senhor vai fortalecer todas as verdades que você já carrega. É tempo de estarmos no meio do caminho, e no meio do caminho é tempo onde o Senhor nos fortalece, o vento será acalmado e nós avançaremos e chegaremos do outro lado. Existe uma Betsaida nos esperando, uma casa onde há peixes, uma casa onde há abundância, uma casa onde há propósito de Deus. Existem coisas que o Senhor quer fazer poderosamente ainda nesses dias, através da sua vida, através do seu barco, através da sua igreja, através do seu povo. Portanto, não haverá tempestade que levará o nosso barco para o fundo, porque o Senhor virá até nós. Estamos à beira, no meio do caminho, na metade da caminhada. Até aqui nos ajudou o Senhor. É hora de nós nos lembrarmos das promessas do Senhor. Abacuque 1:5 vai dizer: vejam as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias eu farei algo que, se lhes fosse dito, vocês não creriam. Tem coisas que nós estamos vivendo agora, que se o Senhor nos falasse antes, nós não acreditaríamos. Tem coisas que nós estamos vivendo agora, que se nós contarmos para os nossos netos, se Jesus não voltar até lá e nós contarmos, vão dizer assim: ó, lá vem aquele velho mentiroso, falar de novo. E é o próprio Senhor quem diz: olhem para as nações, contemplem as nações, porque elas são um sinal do que eu estou fazendo na terra. Olhem e contemplem, porque nos seus dias eu farei algo que, se lhes fosse contado, vocês não acreditariam. O Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo o que está acontecendo é propósito de Deus, para a glória do Senhor. O nome do Senhor será fortalecido, o poder do Senhor será manifesto. O Senhor virá e o Senhor atenderá, e o Senhor chamará o seu povo no meio dessa tribulação. A Bíblia diz que nos dias do Senhor, o dia do Senhor será marcado por uma perturbação na terra, por um grande vendaval, por uma grande crise, por um grande fogo consumindo, por um problema que não será solucionado por nenhum homem, quando o Senhor se manifestar. E é por isso que nós devemos encher o nosso coração de alegria, porque o Senhor está cumprindo a sua agenda, o seu propósito, a sua verdade, a sua palavra. Isaías vai dizer: não vivam no passado, não olhem para trás, não voltem ao passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não a contemplam, vocês não conseguem enxergar, vocês não percebem que algo novo o Senhor está fazendo. Será que eu estou pregando para uma igreja que está discernindo o tempo do Senhor nesses dias? Não vivam no passado, não olhem mais para trás, não sejam como a mulher de Ló, que sentiu saudade de Sodoma e Gomorra, não sejam como aqueles homens que nos dias de Noé não aceitaram e não acreditaram na palavra que o Senhor estava pregando através da vida daquele homem chamado Noé. Mas olhem para a frente e vejam, o Senhor está fazendo uma coisa nova. Até no deserto eu construirei um caminho, diz o Senhor, e riachos no ermo. Nós estamos num caminho que o Senhor colocou a sua igreja para andar, e Ele é por nós, Ele é conosco, Ele é o Deus da sua igreja, e Ele virá no meio dessa tempestade, no meio desse vendaval. Ele vai restaurar o seu povo, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Não temam. Esse ano vai terminar,
Nós estamos na metade, está passando muito rápido, os dias serão abreviados. Então restaura, nesse momento, a tua confiança no amor de Deus. Ignora as ofensas, as tribulações, as perseguições, as dores, as desavenças que você já viveu até aqui. Ignora tudo isso, porque isso tudo é só para te distrair, é para te tirar do foco. Maior é o Senhor e aquilo que Ele tem para a sua vida e para a sua família. Renova o teu pacto com Deus, a tua aliança. Sabe aquele voto que você fez? Renova, porque o Senhor não esqueceu, o Senhor não te abandonou, o Senhor não te abandonará. É tempo de você fortalecer a tua esperança no Senhor, porque daqui até o final do ano, grandes coisas acontecerão. O vento vai passar, nós vamos chegar a Betsaida e nós vamos contemplar o usufruto, porque o Senhor é fiel com a sua igreja, em nome de Jesus. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Nem sei quanto tempo eu estou pregando, eu me perdi aqui no tempo. Senhor, nós te exaltamos, Senhor. Confiamos no Senhor e sabemos que esta tempestade o Senhor vai acalmar. Não serão homens, não será a nossa força, não é a política, não é a economia, não são os políticos, não há ninguém na terra que possa parar esse vento contrário. É o Senhor quando entra no nosso barco, e o Senhor quando está conosco é que põe em paz e pacifica o nosso coração e o ambiente onde nós estamos. Nós entendemos, Senhor, que esses dias são dias que o Senhor está utilizando-se deles. O Senhor tem visto tudo o que está acontecendo, mas esses dias estão ainda acontecendo, porque o Senhor quer desenvolver na sua igreja a comunhão, a cumplicidade, a empatia, a misericórdia, o relacionamento fraterno e verdadeiro que a igreja precisa ter. Senhor, nós estávamos em dias onde nós já estávamos afastados muito no coração. Como diz a tua palavra, o povo honra com lábios. Muitas vezes é com lábios que nós louvamos uns aos outros, que nós abençoamos uns aos outros, que nós andamos uns com os outros, mas o nosso coração está longe. E nesses dias o Senhor tem aproximado o nosso coração, porque ou nós nos ajuntamos para remar esse barco, ou o barco afundará. E o Senhor tem olhado, o Senhor tem estado com os teus olhos sobre nós, o Senhor tem visto todas as coisas, e nós cremos que em algum momento o Senhor vai se manifestar, quando nós entendermos o valor que há nesse relacionamento que a igreja precisa ter. Fortalecermos, Senhor, a confiança no teu amor, renovarmos os nossos votos e a nossa aliança que temos contigo. Que este meio do caminho, que este mês de junho, Senhor, seja um mês marcado por esse fortalecimento no Senhor, por essa restauração desses valores, Senhor, que nos trouxeram até aqui. Nós só chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou e os teus ensinos permitiram que nós chegássemos até aqui. E nós queremos declarar em nome de Jesus: eles não serão corrompidos, eles não serão destruídos. É por causa da diligência, do cuidado, da perseverança, da obediência à tua palavra que chegamos até aqui. Estamos no meio do caminho e chegaremos no fim, porque o Senhor é fiel, o Senhor é conosco e nós cremos na tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus.